Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse programa no dia de hoje. E hoje eu quero falar sobre transforme o medo em coragem para viver. Eu sou a Cris de Medeiros, sou terapeuta, sou especialista em acesso ao inconsciente e vou ajudar você a eliminar traumas de infância. Seja muito bem-vindo. Vamos começar então esse nosso bate-papo de hoje, não é? Eu tenho certeza que você vai querer ficar até o fim para entender 5 passos práticos para transformar medos em coragem, além de outras coisas, né? Então vamos lá. Me lembra muito, e aproveitar que tem nutricionista aqui conosco, para dizer que quando a gente pega um remédio, eu costumo ir na bula, e a maioria das pessoas vão na bula, né? E já vai ler ali a bula as contraindicações e efeitos colaterais. Ah, esse remédio aqui é contraindicado para quem bebe muito. Esse remédio é contraindicado para quem tem problema de rins. E efeito colateral. Olha, se você tomar, é possível que você tenha tonturas, vertigens, é possível que você empolhe o seu corpo, é possível que aconteça isso, isso, isso. E a gente fica ali preocupado. Muita gente já nem quer saber tomar o remédio, não é? E por último é que a gente vai ver para que esse remédio é indicado, não é mesmo? E isso não acontece só com remédios. Eu costumo dizer que a vida nossa é simbólica. Nós costumamos colocar símbolos em tudo. E essa historinha do remédio aparece presente em toda a nossa vida. E a gente faz isso com a vida. Quer ver? É, Na vida, a gente fica olhando para possíveis e imagináveis consequências negativas, assim como a gente faz com a bula. A gente corre direto no efeito colateral, a gente corre direto nas contraindicações, e a gente quer fazer isso na vida. O que, se eu sair desse trabalho, se eu sair dessa relação, se eu passar a fazer tal coisa, quais são as possíveis e imagináveis consequências negativas? Esse é o grande problema. A gente vai focar nas consequências negativas. Já viu alguém ficar focando em consequência positiva? Que coisa, né? Mas isso traz problema para a gente. E o grande problema que isso acarreta na nossa vida é o medo. Então, por olharmos possíveis e imagináveis consequências negativas, nos enchemos de medo. E é por isso que o medo aparece. Além daquelas outras características biológicas nossas sobre o medo. Mas não quero falar disso. Eu quero falar sobre essas consequências negativas que são advindas desse pensamento de ficar vigiando possíveis e imagináveis consequências negativas. Mas não pensamos nas consequências positivas, né? E aí a gente se enche de medo. Bom, mas não é só isso. O que é que o medo traz? O medo paralisa. E paralisar significa eu não vou adiante. Eu estou parado, eu continuo no mesmo emprego, anos e anos a fio. Mesmo que eu não seja valorizado, mesmo que eu não tenha crescimento lá dentro, progressão lá dentro, mesmo que eu não suporte mais aquele trabalho. Eu continuo porque eu tenho medo, eu fico imaginando impossíveis consequências negativas e eu me paraliso. O mesmo pode acontecer com outras áreas da vida, mas vou deixar para exemplificar as outras áreas da vida agora no congelamento. A crise, qual que é a diferença de congelar para paralisar? Bom, a gente pode pensar que quando a gente congela, a gente paralisa, mas não é isso. Eu digo paralisar que é eu não saio para a ação hoje. O congelamento tem a ver com coisas antigas. Eu estou congelado no passado, no medo do passado. E esse medo do passado é interessante que você já percebeu que algumas vezes, quando a gente tem, algumas pessoas têm experiências negativas em relacionamentos, foram traídas, foram abusadas, foram desrespeitadas, elas ficam paradas lá, congeladas naquela experiência negativa do passado.
E por causa desse congelamento, elas não avançam, não se propõem a entrar numa outra relação, porque acreditam e ficam vislumbrando possíveis e imagináveis consequências negativas. Não é? Mas não é só paralisar e congelar. Esse medo também deprime, porque se eu não avanço na vida, se eu tenho medo de ir para um trabalho novo, mas vivo insatisfeito onde estou, se eu tenho medo de deixar a relação, mas estou vivendo um inferno nessa relação, eu me deprimo. Eu vivo numa tristeza, porque esse mundo onde eu estou, aparentemente conveniente, é um mundo de insatisfação. E eu me encho de tristeza e eu deprimo. Então, o medo traz depressão também. Esse medo que eu estou dizendo. Mas não para só aí. Esse medo, fruto de ficar imaginando coisas, consequências negativas, também me traz ansiedade. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer se eu pedir perdão para meu pai? O que vai acontecer se eu disser para os meus pais, tá bom, eu quero conversar com vocês, eu quero aceitar, viver mais próximo de vocês. O que vai acontecer? Eles vão me usar de novo, eles vão me escravizar de novo, eles vão me rebaixar de novo, eles vão me criticar de novo. E aí eu fico nessa vida. Será que eu vou? Mas eu preciso ir às vezes, né? Em algum momento eu tenho que ir. Pô, ano novo, e aí, para onde é que eu vou, né? E aí a ansiedade entra na minha vida. Eu preciso falar algo que tal pessoa, que o chefe não gosta, eu preciso falar algo que meu marido não gosta, eu preciso fazer algo que eu não gosto. E isso me gera ansiedade, porque eu fico pensando possíveis consequências negativas. Né? Então, esse é um grande problema. Mas não para só aí, né? Então, nós vamos falar hoje sobre transforme o medo em coragem para viver. Como a crise nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso do seguinte jeito. Vou explicar algumas coisas para você aqui. E a primeira coisa que eu quero dizer é, para quem é esse tema? Transformar coragem, medo em coragem para viver. Para quem é esse tema? Para dois tipos de pessoas, que talvez você se enquadre num desses dois tipos. Presta atenção, eu quero falar para você sobre o que você vai ganhar daqui a pouco, quando você transformar o medo em coragem. E logo depois eu vou dar um passo a passo para você poder transformar medo em coragem. Tá? Então, aguenta aí. Por enquanto, eu quero dizer que para quem é, e a primeira pessoa para quem é para você que sente que o medo bloqueia a sua vida. Para você que já percebeu várias vezes o medo bloqueando você. Quantas pessoas, olha, centenas de pessoas já escreveram para mim dizendo que não saem do trabalho por causa do medo. Estão há mais de décadas no trabalho. Pessoas que não querem empreender sabendo tudo daquela área que ela domina, não querem empreender porque sentem medo. Então, centenas de pessoas, e talvez você esteja nesse lugar também, porque você sente que o medo bloqueia você. Bloqueia você para uma nova relação, ou bloqueia você para deixar uma relação que já não lhe serve mais. Ou talvez bloqueia você para mudança de hábitos. Hábitos como, talvez, passar a cuidar mais de você, passar a olhar para você, cuidar do seu corpo. Hábitos como, talvez, estudar. Eu estou com uma tosse aqui, você percebeu, né? Vou tomar uma colherada de xarope aqui. Obrigado. Ao vivo é melhor, né? Xaropão. Muito bem. Então, é para você que sente que o medo te bloqueia. E eu vou passar para você quais as vantagens de você trabalhar com isso, como eu vou passar para você um passo a passo. Vamos lá, para quem é? Para quem já perdeu muita coisa para o medo. É para você que já perdeu. Eu já perdi muita coisa para o medo também. Sabe
Eu vou dizer para você, dois grandes medos que eu tinha na minha vida. E talvez você se veja assim. O primeiro grande medo que eu fui descobrir aos 50 anos de idade, eu estou com 63, era o medo do sucesso. E eu não sabia, ele estava escondido dentro de mim. E até os 50 anos, nossa, eu chegava pertinho de decolar, algo acontecia e eu caía de novo, começava do zero. Comecei muitas coisas do zero e cheguei perto do grande sucesso para mim, né? E quando eu descobri que eu tinha medo do sucesso e da onde vinha esse medo, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Eu não precisei mais fugir de mim, eu não precisei mais fugir de lugar nenhum, sabe? E eu disse que eu ia dizer um segundo grande medo. O segundo grande medo meu foi o medo da solidão. E eu justificava, escondia esse medo por trás de uma frase que talvez você já tenha ouvido ou falado. E a frase é a seguinte: eu não nasci para ser só. E essa frase me embalava para fugir da solidão, de estar só. E quando eu, depois de muito sofrimento, né, porque o medo de estar só me fazia encontrar pessoas que eu não deveria estar com elas. O medo de estar só. O medo de estar só me fazia permanecer com pessoas que eu não devia estar com elas. Mas foi uma vez, e não faz muito tempo que eu me deparei com esse medo de verdade, entendendo ele, faz uns 6 anos, 6, 7 anos. E eu disse, eu vou ficar só. E nessa solidão, eu me amei, eu cuidei de mim. Sabe o que é uma coisa assim, até boba? Eu fazia comida para mim, eu fazia minha cama, eu cuidava do meu apartamento para mim, e eu tinha o maior prazer de estar comigo. Antes eu tinha medo de ir a um cinema sozinho. Medo, eu não queria, eu dizia, cinema sozinho, né? Mas por medo de ficar só, de encarar essa possibilidade. Quando eu venci isso, eu pude me unir a pessoas com as quais eu gostaria de dividir a minha vida. Por dividir, não por medo de estar só, sabe? Muito bem. Então, vamos para frente. Então, já definimos para quem é nessa nossa conversa. Bom, qual é a vantagem, então? Qual é a vantagem de falarmos sobre transformar o medo em coragem para viver? Duas grandes vantagens. Presta atenção nessas duas grandes vantagens que você vai se ver aí. E a primeira é a seguinte: liberdade. Ontem tive o 7º encontro da mentoria, que eu faço uma mentoria semanal, e com pessoas do Brasil inteiro. E uma delas, numa atividade, ela sentiu muito medo e prosseguimos. Fizemos mais uma atividade e ela disse, nossa, estou tão leve. E hoje de manhã, eram 7 horas da manhã, ela mandou uma mensagem para todos nós. Como eu estou me sentindo livre e feliz. Estou leve. Olha só. Então, a liberdade é a primeira grande vantagem que você vai conquistar ao transformar o medo em coragem. Liberdade. Porque quando você não pode escolher por medo, você não é livre. Quando você está numa situação de emprego, que você tem medo de escolher o que vai acontecer se eu deixar o meu emprego hoje, você não está livre, você está preso. Né? O que vai acontecer se eu deixar essa relação? O que vai acontecer? Às vezes eu pergunto assim, o que vai acontecer se essa pessoa, marido ou mulher, né, morrer agora? Se ela morrer agora e não deixar nada para você, nenhuma senha bancária, nada, zero, você perceber que não tem nada, como você vai viver? Do jeito que você está, e você vai erguer, arregaçar a manga e vai trabalhar, é ou não é? Mas a pessoa está viva e você tem medo de mudar a situação. Por quê? É preciso vir uma dor muito grande para você encarar e atropelar e sair vivendo, né? Mas você, do jeito que está, você não está vivendo.
né? Eu não estou aconselhando você a se separar, não é nada disso. Mas estou dizendo para você, faça o que você quer fazer. Você dá conta, você é capaz. Tá, então vamos lá. Primeira vantagem, liberdade. E a segunda grande vantagem é, parece besta, mas não é, vida. A vida é a segunda grande vantagem que você vai ter quando você transformar o medo em coragem para viver. Porque se você está dominado, dominada pelo medo, você não está vivendo. Você está presa. Você está preso. E isso não é vida. Isso não é vida. Você não poder fazer suas escolhas, não poder fazer o que você quer. Você está escravo disso, do medo. Né? Ok. Então, basta essas duas vantagens para você falar disso. Bom, eu vejo que algumas pessoas lidam de uma forma errada com o medo. Pessoas lidam de uma forma errada com o medo. Eu vou dizer qual é essa forma. Lembra, eu vou falar do como você vai trabalhar para transformar, e vou falar de um passo a passo para você. Serão 5 passos, tá? Daqui a pouco. Segura aí, vamos junto. Antes eu quero falar sobre como as pessoas lidam errado com o medo, né? E a primeira coisa que eu vejo, elas fogem. Elas fogem. Lembra que nós ficamos imaginando possíveis consequências negativas? Então, e aí o que as pessoas fazem? Elas fogem disso e vão para um outro caminho. Por que o outro caminho? Mas esse outro caminho não era o seu. Esse outro caminho não é o que te faz feliz. Mas você pensa, poxa, eu sei trabalhar, eu sei vender joias, eu sei fazer comida, eu faço marmitas, eu sei tantas coisas, eu quero empreender, mas tenho medo, porque um dia eu quebrei. E você tem tudo dentro de você. Você tem a habilidade, tem a capacidade, a competência, mas você está congelado lá no passado e você não segue esse caminho da felicidade, da liberdade, da vida. Você vai para um outro caminho. Qual é? Ah, eu vou ser um empregado mesmo. Nada contra ser empregado. Eu quero ser um funcionário público mesmo. Nada contra ser funcionário público. Mas sim contra você fugir do que é a sua vida de liberdade, propósito, de sentido de vida. E aí você se torna infeliz. Olha só, alguns pais dizem para os filhos aos 17 anos que eles devem fazer medicina, que eles devem fazer TI, seja lá qual for. Por quê? Dá dinheiro. E lá dentro a pessoa, eu atendo uma moça na Argentina que ela quer fazer artes, mas os pais querem que ela faça medicina, e ela está fazendo medicina. Pensa na dor que essa moça está passando. Nossa, ela sofre de toda forma. E é mais ou menos assim. Quando você fica vislumbrando possibilidades de consequências negativas, você foge. Algumas pessoas fazem isso. Outras pessoas, ao invés de fugir, elas param. Elas não seguem adiante. Elas estão cheias de projetos, mas paralisam. Não fazem o que têm vontade de fazer. Né? E aí ficam paralisadas no passado, congeladas nas experiências passadas. Não seguem. Esse é um jeito errado de lidar com medo. A crise, eu tenho medo, estou parada. Então, né? O que é que pode acontecer, a crise? Nós queremos ler a bula pelo lado dos efeitos colaterais, não é? E do que vai acontecer de errado. Mas quem disse que a vida é assim? Quem disse? Eu vou abrir um parênteses para dizer quem disse que a vida é assim. Traumas da infância. E um dos traumas é aquele que, quando você ia subir na goiabeira, mamãe, na maior das boas vontades, dizia: você vai cair, criança, você vai cair daí. E você caía. E ela dizia: eu não disse? Nunca mais duvide da minha palavra. Oh, meu Deus, que tristeza. Né? E aí, nós ficamos nessa história. Pô, eu não posso ir. Talvez minha mãe dissesse que não vai dar certo, que eu fico paralisado.
Terceira é caminho errado que as pessoas tomam com relação ao medo. Elas olham para o lado negativo. Elas olham para o que vai dar errado. Elas focam no medo. E um dos medos, como eu estava dizendo, de empreender, de se casar, de se separar, de terminar, de começar, ela fica focando no medo. Sabe o que acontece quando a gente foca no medo? A gente se direciona para o medo. Toda vez que você foca para o medo, você não tem outra opção. A única opção que você tem na sua mente é o medo, e você vai para lá. Se você quer, vou abrir um parênteses para dizer para você, se você quer mudar o foco, olha para as possibilidades, olha para o que pode acontecer de diferente, não de igual. Olha para o que pode fazer de diferente. Eu quero, algumas pessoas dizem assim, Cris, eu quero parar de fumar. Ela está olhando para o fumar, não para a saúde. Cris, eu quero deixar essa vida doentia. Para onde ela está olhando? Para a vida doentia. Ela não está vendo outro caminho. Imagina que você caminhando numa trilha, você está com a cabeça baixa, você não vai ver o que tem para frente. E quando eu foco no problema, eu estou olhando para baixo. A sua energia vai para onde está seu pensamento. A sua energia vai para onde está seu pensamento. E se seu pensamento está no medo, é para lá que você vai, todo o seu corpo. Né? Todo o seu corpo. Todos nós somos incríveis. Nossa, amo você, Michele. Vamos para frente, então. O que é que eu ganho, Acrísio? Vou dizer o que você ganha, hein? Presta atenção que você vai ganhar. E o que todos querem, todos nós queremos isso, né? Daqui a pouco eu vou falar de como você faz isso e os passos, 5 passos para você transformar medo em coragem, tá? Que alimentado vive. Então vamos lá. Vou até aumentar um pouco esse slide que tenho aqui, para que as pessoas que estão no YouTube e no Face possam ver melhor. O que é que eu ganho transformando o medo em coragem? Você ganha dinheiro. Como é que fica esse som aí para você? Quando você transforma medo em coragem, você ganha dinheiro. Porra, a Cris agora enlouqueceu, chutou o pau da barraca, a Cris está maluco. Ele sempre disse que dinheiro não é tudo, então não é tudo mesmo não. Mas você transformando medo em coragem, você vai ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque você, quando transforma medo em coragem, você vai empreender. Você vai empreender. Você vai sair do seu medo e vai se jogar para o empreendedorismo, seja num trabalho enquanto funcionário, empregado, seja enquanto empreendedor. Quando você transforma medo em coragem, você vai, enfrenta os riscos, porque não existe atividade humana sem riscos. E você encara. E você faz. E quando você faz, você aprende. Quando você dá os seus primeiros passos, você está pronto para dar o segundo. E você vai. E quando você empreende, você ganha dinheiro. A Cris, eu já falei naquela vez. Você pode agora fazer diferente. Então, quando você empreende, você ganha dinheiro. E sabe por que você empreende? Você ganha dinheiro porque você empreende. Sabe por que você empreende? Porque você vai melhor nas suas relações. Você constrói relações em cima de valores. Você constrói relações em cima da confiança. Você constrói relações saudáveis. Você não se coliga com pessoas que não servem para você. E aí, quando você tem essas relações boas, relações fantásticas, pode ser de amizade e pode ser de amor também. Você tem gás, você tem energia, você tem ânimo, você tem vida. E quando você vai empreender com essa coragem, com esse gás, com esse ânimo, com essa vida. E se você está empreendendo com gás, com ânimo, coragem e vida, o que é que acontece?
Você ganha dinheiro, não é ganha de graça. Você vai colocar o seu negócio para prosperar. E a sua atividade comercial, seja de empregado, de funcionário ou de empreendedor, vai prosperar. Por que você empreendeu? Porque você tem relações boas. E sabe por que você tem relações boas, saudáveis? Porque você olha para a sua família de uma forma nova. E quando eu digo família, eu digo pai, mãe, marido, esposa e filhos. Porque toda essa estrutura é, sem dúvida nenhuma, a nossa base, a nossa sustentação de paz, de força, de coragem. Olha, conheço muitas pessoas que têm grandes empregos, são funcionários, são empreendedores, têm algum dinheiro, mas não são felizes com a família nem com os relacionamentos. Sabe o que vai acontecer com esse empreendimento deles? Não vai para frente. Não vai para frente. Né? E sabe por quê? Sabe por que a família vai bem? Sabe por que você consegue perdoar seus pais pelo que você acreditou lá no passado que eles fizeram e você eliminar seus traumas de infância? Sabe por que a família vai bem? Porque você vai bem. Porque você é o início de toda essa construção. Se você está bem de dentro para fora, e olha, quando eu digo você, eu digo sobre 4 aspectos importantíssimos. Anota esses 4 aspectos. Corpo físico, se eu não cuido do meu corpo físico, eu não tenho disposição, eu não tenho vida, eu não tenho energia para cuidar do meu corpo intelectual, para ter novas escolhas, para eu poder fazer resolução de problemas diários. E se eu não tenho um corpo saudável, mente saudável, minhas emoções também não estão saudáveis. E esses 3 me ajudam a ter a minha relação espiritual saudável também. E é com esse ser, você, que você constrói todo o resto. Constrói sua família, constrói suas relações, constrói seu empreendimento e você tem riqueza e prosperidade. Por isso que eu disse que o que você ganha é dinheiro quando você transforma medo em coragem, porque você vai trabalhar você. Tá legal? Então vamos para frente. Cris, eu já estou gostando, agora me diz como eu faço isso. Tá, o como você vai fazer isso? Primeiro, pensa no hoje. Pensa no hoje. Para de ficar com a masturbação mental pensando no futuro desgraçado que pode acontecer se você deixar o emprego, se você empreender, se você casar, se você namorar, se você se separar, se você mudar seus hábitos. Para de ficar com essa masturbação mental negativa no futuro. Vive o seu presente. Essa é a mágica. Então, primeira coisa, o como é viva o seu presente. Anota isso aí. Como? Vivendo o presente, o hoje, o agora. Não existe vida amanhã sem a vida hoje. Ou você vive bem hoje, ou amanhã vai ser uma repetição de toda a desgraça de hoje. Para de querer ficar imaginando um futuro. Viva o hoje. Segundo, dê pequenos passos. Nada de ficar louco e querer mudar 180 graus na sua vida. Né? A gente não faz isso. Muda 1%, um grauzinho, e conquista. Esse é seu. Dê pequenos passos para frente. Que pequenos passos, a mente não vai se preocupar em será que vai dar errado? Aí para com aquela teoria da conspiração mental, né? Se eu chegar lá, eu vou dar errado. Então, não, dá um pequeno passo, a mente não vai se incomodar com isso e você vai galgando passo a passo essa mudança. Terceiro, confia em você. Você já cresceu. Você não é mais aquela criança tímida, indefesa, frágil. Você cresceu, olha para você, olha a sua idade, olha o quanto você já passou. Você tem capacidades
incontáveis para vencer. Isso, mudança é um processo constante e progressivo, sim. Então, vai, confia em você. Você tem todos os recursos que você precisa para alcançar o que você quer. Confia em você. Então, esse é o como, tá? Esse é o como você vai transformar medo em coragem. Primeiro, pensa no hoje, vive o agora. Segundo, pequenos passos, um atrás do outro. Nada de querer mudar 100%. 1% por dia. Terceiro, confie em você, você cresceu, não é mais aquela criança, porque a criança traz os traumas infantis com ela. Então diga para sua criança, nós crescemos, eu sou grande, eu posso fazer diferente, eu te entendo, eu entendo a sua dor e seu medo. Abraça a sua criança interior, tá? Bom, então estamos indo agora para o segredo, o grande segredo. Faz assim, 5 passos. 5 passos para transformar medo em coragem para viver. Está disposto a ouvir os 5? Então vamos lá. Já estamos acabando, indo para o final. 5 passos. Primeiro, autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nós continuaremos escravos, sem escolhas, continuaremos sem vida. É preciso se conhecer. Autoconhecimento. O que me fez? O que aconteceu na minha infância que me deixou com tantos traumas que me fazem ter esse medo hoje, que me impede de deixar uma relação venenosa, me deixar um trabalho que não me satisfaz e poder viver a vida sem me comparar com ninguém, com nada, sem medo de julgamento dos outros, sabe? Então, primeira coisa, isso, autoconhecimento, me dá autonomia, perfeitamente, Michele. Segundo, vamos para frente, mini curso. Bom, em janeiro, eu vou dar um mini curso gratuito sobre como eliminar traumas de infância. E esse mini curso é para você. Autoconhecimento. O minicurso é uma oportunidade de autoconhecer-se. Então, é um mini curso gratuito online, tá? Você já aproveita, se inscreve, tem um link na bio, tanto aqui no Instagram, quanto no Face, quanto no YouTube. Tem um link para você fazer a inscrição. Ele vai acontecer no final de janeiro. Esteja por aqui. É uma oportunidade de se conhecer. É gratuito. A crise, você está vendendo? Não estou vendendo, não. É gratuito, mas se você quiser aprofundar, eu tenho a mentoria, eu tenho muitas coisas para oferecer para você, não é? A vida não é totalmente grátis. Nem o abraço é grátis, sabia? Porque quando a gente abraça, a gente recebe, é pago. Recebe com outro abraço, né? Ai, 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 muito bem. A pisa boa, né? Vamos nessa. Então, terceiro, disse que eram 5. Terceiro, pense e defina. Pense e defina o que você precisa mudar na sua vida. Pense, defina qual é a área que precisa de uma injeção de trabalho. É a área pessoal, área física, alimentação, saúde, é a área intelectual, é a área emocional. Eu estou com a minha emoção em frangalhos, é a minha profissão, é a minha carreira, é o meu financeiro, são minhas relações, relação familiar, pais, filhos, marido, mulher, amigos. O que aconteceu com seus amigos? Desapareceram todos. Qualidade de vida. Na mentoria, 3 pessoas me disseram: eu trabalho feito louca. Eu trabalho feito louca, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para viver. Para quê trabalhar feito louca se você não está vivendo? Ué, qual é a ordem das coisas na nossa vida? Não é viver? E por que trabalha feito louca e não vive? Vai chegar quando a morte bater na porta? Vamos? Fala, não, que eu não vivi ainda, eu só trabalhei. Ué, quem deu essa ordem? Não é? Tá bom. Então, pense e defina qual área da sua vida precisa de uma transformação. Para mudar medo em coragem. Pensa nisso. Depois, quarto, começa esse trabalho. A partir do quê?
do que você viu, qual é a área que você precisa mudar, transformar na sua vida. E começa a trabalhar nela. Lembra, o como? Pequenos passos, passo a passo. Não vai fazer coisa mirabolante, não. Depois, cuida do seu corpo. Não tem como você fazer tantas coisas na vida, querer tantas mudanças, se você não cuida de você. Uma vez uma pessoa me disse: não me dá planta, não, porque se der, ela vai morrer. Eu não cuido de planta. Na hora, eu pensei: será que essa pessoa cuida dela? Né? Então, cuida do seu corpo. É com esse corpo que você vai ter a força e a coragem para enfrentar os medos e fazer as mudanças que você tanto espera na vida. Cuida do seu corpo. A crise como? Tem tantas formas, né? Tantas formas de fazer isso. Muitas. Uma delas, cuidando da sua alimentação. Está aí a Michelle Dossi, que é nutricionista. Cuida da sua alimentação. O que você come é o que se transforma em você. Né? O que eu sou é o que eu como. Cuida da saúde física. Faça uma atividade física. A gente deprime, a gente tem ansiedade porque não cuida do corpo, sabia? Cuida da sua inteligência, do seu intelecto, estuda, leia, cuida das suas emoções, ame mais, né? Tá? Bom, então assim, Acrísio, se eu fizer tudo isso, o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito sério. Duas consequências. Você está perguntando para mim efeitos colaterais? A bula do remédio? A crise, se eu fizer tudo isso, o que vai acontecer? Você quer saber se vai se enquadrar ou não na doença que o remédio está propondo a você, que vai ter se você tomar, né? Então tá bom. Duas consequências que vão acontecer se você fizer isso. Primeiro, você vai se tornar uma pessoa forte e corajosa. Forte e corajosa. E eu vou dizer que forte não significa ausência de fraqueza. E corajosa não significa ausência de medo. Tá? Mas você vai se tornar forte e corajosa. E a segunda consequência, você vai se sentir leve, livre e feliz. Vale a pena ou não transformar medos em coragem para viver? E dei o passo a passo para você. Dei o passo a passo para você. Você quer ter coragem mesmo? Assuma que o medo existe e que você vai com ele ou sem ele. Assuma que o medo existe em você e que você vai fazer sua vida, com ou sem medo. Faça. E você vai ver os resultados maravilhosos que o medo também te ajudou a conquistar. Se você gostou dessa live, bota seu coraçãozinho. Além do coraçãozinho, compartilha com seus amigos. É importante que eles também saibam algumas coisas sobre como vencer medos, né? Bom, deixa aí o seu comentário, como é que foi. Se você tem algum medo que é difícil você tirar de dentro de você, e esses passos, quem sabe, podem te ajudar a fazer isso. Tem muitos caminhos, esse é um deles. Né? Quero agradecer você que me acompanhou e dizer que amanhã tem outra live maravilhosa. Um beijo grande. Obrigado, Michele. Obrigado, Daiane. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui comigo. Socorro. Quem mais está por aqui? Juliana. Todos vocês. Gratidão. Beijo grande. E até amanhã. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.